Então, pessoal, para quem me conhece já, eu sou Flávia Brum, psicóloga, tá? E eu tô aqui para falar um pouquinho hoje nessa live sobre o que é a psicologia, tá? Explicar um pouquinho sobre a diferença sobre psicologia, psicanálise e falar também como a psicologia pode ajudar no tratamento. Tá certo? Quem quiser pode postar perguntas que eu vou estar respondendo, tá bom? Bom, primeiro, a gente sempre escuta falar, né? Aquilo de que, nossa, eu adoro conversar, eu adoro dar conselhos, né? Mas então eu daria um ótimo psicólogo. Mas a psicologia é muito além do que só escutar ou dar bons conselhos, tá? Ou oferecer aquele ombro amigo para as pessoas, tá certo? A psicologia ela é muito mais do que isso. Primeiro que para ser psicólogo, a pessoa ela tem que ter uma formação, né, de faculdade, onde a gente estuda 5 anos para isso, tá? Algumas faculdades são período integral, manhã e tarde. Então, assim, é muita coisa que a gente estuda. Então, não é só dar conselho, ou só ouvir, ou só, né, tá ali para acalmar num momento de crise, vamos dizer assim. A psicologia, o que significa psicologia? A psicologia nada mais é do que o estudo da mente humana, dos comportamentos, dos sentimentos, das emoções e das reações e de tudo mais. Tá? A psicologia ela é uma ciência relativamente nova, né? Então, assim, é uma ciência, não é só achismo, né? Ela tem fundamentação, né? Ela tá aí hoje em dia para ajudar a gente, apesar dela ser uma ciência relativamente nova, ela tem raízes muito antigas, da época de Platão, Aristóteles, filosofia, né? E tudo mais. E assim, a psicologia ela tem várias linhas de atuação e várias linhas teóricas, tá bom? Então, assim, a gente costuma. Tem uma frase muito comum que é só Freud explica, né? E eu falo que tem muitos caras legais que também explicam, não é só Freud. Freud, ele é um dos grandes nomes da psicologia, né? Ele é o pai da psicanálise, tá certo? Então, assim, ele criou uma das linhas da psicologia mais famosas, tá? Entre essas, tem várias outras linhas que vão trabalhar de formas diferentes com o paciente, tá? Por exemplo, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, inclusive é essa linha que eu atuo, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente como ela é, porque é a que eu tenho conhecimento. Tá? Nós temos a psicanálise, que também é uma das mais conhecidas, que é de Freud, Lacan e tudo mais. Nós temos a Gestalt, nós temos a sistêmica, tá? Nós temos várias outras linhas que vão ajudar. Então, Luísa, a psicologia ajuda bem nisso, né? A terapia. E eu, inclusive, eu vou estar explicando mais para frente como que ela vai ajudar nessas questões, tá? Então, como eu falei, a minha linha teórica é a da cognitivo-comportamental, tá? Então é essa que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês como funciona o atendimento psicológico, como ele vai ajudar, principalmente em casos de ansiedade. E também, como eu sempre falo nas minhas lives, eu também tenho transtorno de ansiedade e eu vou falar como a psicologia também me ajudou, tá? Como ela me ajudou a superar os transtornos o transtorno de ansiedade, a depressão e tudo mais que eu também tive. Bom, a terapia cognitiva, o que ela fala? Que o que determina a forma como a gente sente ou como a gente pensa frente a uma situação, ou como a gente sente ou como a gente age frente a uma situação, é a forma como a gente pensa, tá? Então, assim,
o que vai determinar a forma como eu penso frente à situação? As crenças que eu criei ao meu respeito no decorrer da minha formação, tá? Essas são as nossas crenças centrais, que normalmente elas são, quando a gente tem um transtorno de ansiedade, uma depressão ou qualquer coisa assim, nós temos crenças disfuncionais, basicamente que podem ser de 3 tipos. A de vulnerabilidade, onde eu acho que a qualquer momento vai acontecer uma coisa muito ruim comigo, tá? A de não estima, que eu acho que eu não sou uma pessoa agradável bastante, porque os outros querem por perto, e se estão perto de mim, eles têm algum interesse muito maior. E a de incapacidade, que eu não sinto que eu sou uma pessoa capaz, que eu vou dar conta das coisas, tá? Então, assim, eu sempre dou o meu exemplo, porque primeiro eu não posso dar exemplos de pacientes, né? Porque eu tenho a questão da confidencialidade, então eu uso muito o meu exemplo até para vocês verem que é capaz de superar. Basicamente, as crenças que eu mais tinha eram as crenças de incapacidade. E eu vejo muita gente aqui no grupo comentando que também tem esse tipo de crença, tá? O que é a crença de incapacidade? Eu tinha aqueles pensamentos de qualquer momento que eu fosse falar qualquer coisa, as pessoas iam achar que eu não sabia, que eu era burra, que eu não dava conta. Então, sempre vinha esse pensamento de que ia dar tudo errado, tá? Que eu ia apresentar um trabalho em sala de aula, eu ia esquecer tudo que eu ia falar, e aí tanto meu professor quanto os meus colegas de sala iam virar e falar assim, meu Deus, como ela é burra, como que ela passou de ano? E isso me atormentava. Então, quando eu ia apresentar um trabalho em sala de aula, inclusive esse era o meu maior gatilho para as minhas crises de ansiedade. Quando eu ia passar por alguma situação em que eu estava sendo avaliada pelos outros, né, eu ficava muito ansiosa, me dava esses brancos terríveis que a gente tem, eu me dava tremedeira, eu ficava com a fala acelerada, eu esquecia tudo, me dava dor de barriga, me dava mal-estar, eu começava a tremer. Então isso para mim era péssimo, né? Nos tempos que eu estava ativada, vamos dizer assim, eu nunca ia chegar e conseguir fazer uma live para vocês. Meu Deus do céu. Isso para mim era o fim do mundo. Eu ter que passar por uma situação onde as pessoas iam me olhar e me avaliar e poder pensar coisas negativas ao meu respeito. Tá? Então esses pensamentos eram baseados em crenças que eu tinha ao meu respeito, que foram formadas no decorrer do meu desenvolvimento. Tá? Uma das coisas, por exemplo, que contribuiu para eu ter essa crença foi a questão, por exemplo, da superproteção que meus pais tinham. Então eles não deixavam eu fazer as coisas sozinhas, então eu não me sentia capaz de fazer as coisas sozinhos. E isso foi uma das situações que contribuiu para essa minha crença de incapacidade. Rodrigo, eu tive isso na faculdade, foi muito difícil. Eu sei o quanto é difícil. Como eu falei, eu passei por isso. A faculdade toda e a época da escola eu evitava apresentar trabalho em grupo, ou apresentar trabalho em sala de aula, porque, como eu falei, era o meu gatilho eu estar em situação de avaliação pelos outros, tá? Então, é como eu falei, o que a terapia cognitiva faz? Ela vai avaliar as crenças que eu tenho, esses pensamentos que desencadeiam esse sentimento e essa emoção negativa, né, esse comportamento. Ela vai analisar o porquê que eu penso desta forma, né? Algumas pessoas podem falar assim, não, mas o que me faz mal é eu apresentar um trabalho. Não. O que te faz mal não é apresentar o trabalho, é o que você pensa ao ter que apresentar o trabalho. Porque se fosse a situação em si que deixasse a pessoa mal, qualquer um que fosse ficar exposto a essa situação iria se sentir mal. Então, é a forma como a gente pensa frente à situação, tá? Então, é isso que a terapia cognitiva ela fala. A gente vai trabalhar na terapia cognitiva, no consultório, o que a gente pensa, as nossas crenças pessoais, a história da pessoa, né? Todos os pontos que te fizeram acreditar nisso, tá? Porque muitas vezes essas crenças são erradas, né? E assim, o nosso cérebro ele é tão sem vergonha, para não falar um palavrão aqui para vocês, que ele acredita que isso é verdade e ele vai fazer todo o possível para acreditar
testar e para confirmar que aquilo é verdade. Não importa se você é inteligente, se você tira 9, 10. Se o seu cérebro, se você tem uma crença de incapacidade, ele vai trabalhar para te comprovar que você é incapaz. Entendeu? E aí a gente comete uma coisa chamada erros cognitivos, tá? O que são esses erros cognitivos? Por exemplo, nós temos vários tipos de erros cognitivos. Eu vou dar algum exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se eu tenho a crença de... Eu tenho um erro cognitivo que eu vou minimizar o positivo, o que eu vou fazer? Se eu tirar 9,5 numa prova, né? Eu vou olhar e falar assim, meu Deus do céu, como eu sou burra! Como que eu errei essa questãozinha aqui? Então eu vou desconsiderar todos os 9,5 e vou considerar só o 9,5 que eu errei, né? Ou então se eu tirar 10, eu vou olhar assim, eu tirei 10 porque estava muito fácil. Se alguém me elogiar, eu já vou pensar que a pessoa está elogiando porque ela quer alguma coisa, porque está com segundas intenções, porque está mentindo, está tirando uma onda da minha cara. Um outro pensamento é a leitura, um outro erro cognitivo é a leitura mental. Se eu às vezes tenho uma crença de não estima e a pessoa olha pra mim já de um jeito que eu acho que é diferente, eu já olho e já fico assim, olha lá, ele me olhou diferente. Ele deve estar pensando que eu sou uma pessoa muito desagradável. E ele tá fazendo essa cara porque eu tô aqui perto. Então a gente começa a ler o que os outros estão pensando. A gente começa a minimizar as coisas que a gente tem de positivo. A gente começa a levar em consideração só o que é negativo, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, o seu trabalho estava muito bom. Adorei, perfeito. Muito, muito bacana, tá? 100%. Só que neste tópico, você poderia ter falado mais sobre este tema. Pronto. Acabou. A gente esquece tudo que é elogio que foi feito e fixa só naquele. Mas poderia ter. Então, o que eu falo? A gente planta as coisas ruins em solos muito férteis. E o que é positivo, a gente não cultiva, a gente não rega. Então, na terapia cognitivo, no consultório, a gente vai focar nisso, a gente vai trabalhar essa forma de pensar, o porquê que a gente é desse jeito. Outra coisa muito bacana que eu acho na terapia cognitivo, a gente vai ensinar habilidades sociais de enfrentamento para a pessoa, tá? Porque a gente quer que a pessoa se torne independente do psicólogo o mais rápido possível. Nenhum psicólogo quer um paciente que fica dependendo dele, entendeu? Outra coisa também que eu costumo falar para os pacientes, a gente tem o costume, eu pelo menos, eu trabalho muito com tarefa de casa. O que é essa tarefa de casa? É eu passar uma atividade para a pessoa fazer ou refletir entre um atendimento ou outro. Por quê? A pessoa ela chega no psicólogo com aquela ânsia de ficar boa e acha que com 4, 5 sessões a gente vai melhorar 100%. Mas pensa o seguinte, nós estamos há 20, 30 anos cultivando essa forma de pensar. Esse pensar negativo ao meu respeito. Eu tô há 20, 30 anos acreditando que eu não sou capaz. Eu tô há 20, 30 anos achando que eu sou uma pessoa desagradável. Ou tô há 20, 30 anos achando que a qualquer momento vai acontecer uma catástrofe e eu não tenho jeito de me salvar. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai mudar esse padrão de pensamento, tá? Eu falo que é capaz, é possível, porque eu mudei a minha forma de pensar. Como eu falei, eu tinha crença, minhas crenças mais fortes ao meu respeito era de que eu era uma pessoa incapaz, que eu não era uma pessoa inteligente e que eu não dava conta das coisas. E eu também tinha uma crença muito forte de que eu não era uma pessoa agradável, que as pessoas não me queriam perto, ou se me quisessem por perto era porque tinha algum interesse por trás. E eu mudei essa forma de pensar, entendeu? Então, é possível. Dá um trabalho? Dá. Entendeu? Eu só vou conseguir fazer isso com psicólogo? Não. Mas é muito mais difícil eu fazer sem o psicólogo. Tá? Porque, assim, é diferente quando a gente tem uma pessoa que não está envolvida emocionalmente na situação.
tá? Porque o que acontece? A emoção às vezes acaba distorcendo um pouco a forma de ver. E outra, a gente está envolvido com os erros cognitivos que a gente tem. Lembra que eu falei? A nossa mente é tão sem vergonha para não falar filho da... que ela quer confirmar que aquilo é verdade. É aquilo que ela acredita. Então ela vai procurar confirmar aquilo de qualquer jeito. Tá? Um outro erro cognitivo que a gente faz muito é a catastrofização. Eu sempre falo isso nos comentários, tá? E se não tem nada no mundo que mostre que vai acontecer alguma coisa ruim, a gente imagina que vai chegar uma espaçonave e vai vir aqui, vai me abduzir, levar embora, me dissecar, eu nunca mais vou voltar para esse mundo. Então a gente cria coisas negativas na nossa cabeça. Entendeu? E aí na terapia a gente a gente vai ensinar técnicas para ajudar a questionar esses pensamentos ruins, tá? Nós temos várias técnicas, e uma também que eu passo muito no consultório e passo aqui também nas atividades aqui nos comentários e sugestões, eu sempre falo pra gente questionar esses pensamentos de crença, esses pensamentos de catastrofização, né? Tipo, quantas vezes eu pensei que isso de ruim ia acontecer e realmente aconteceu, entendeu? Quantas vezes realmente aconteceu? Vamos dizer assim, eu imaginei, eu tenho um pensamento de catástrofe onde eu acho que eu vou vou pegar o meu carro. Eu lembro da época que eu tinha medo de dirigir e eu imaginava que eu ia pegar o carro, eu ia sair e ia bater o carro. Mas quantas vezes, apesar de eu ter esse medo, quantas vezes nessa época eu bati o carro? Nenhuma. Entendeu? Mas eu tinha pânico disso. Então você começar a questionar quantas vezes esse pensamento realmente aconteceu. Porque 95, 99% das vezes que a gente acha que uma coisa ruim vai acontecer, ela não acontece. Tá? Então, quantas vezes aconteceu? E outra, e se acontecer, o que de pior que vai acontecer? Ok, se eu bater o carro, mas não for nada muito grave, é só um prejuízo financeiro. Ou então, eu lembro quando eu ia apresentar os trabalhos que eu ficava apavorada, e depois quando eu comecei a questionar, eu pensava assim, tá, e se eu realmente esquecer, o que de pior que vai acontecer? Não vou perder braço, não vou perder perna, vou estar lá inteira, né? Então a gente começar a questionar isso, quantas vezes realmente aconteceu, e se acontecer, é o pior, é o fim do mundo, entendeu? Então isso é uma das coisas que a gente aprende também em consultório, tá? Eu também passo aqui. Outra coisa que eu também sempre passo em tarefinha de casa, independente de quem é paciente ou não, da gente fazer um inventário da nossa vida e definir as coisas que a gente quer mudar realmente. O que realmente incomoda, tá? O que realmente a gente quer da vida. Porque esse é o primeiro passo pra gente mudar, tá? Então assim, como eu falei, não necessariamente a pessoa só vai conseguir se livrar e só vai conseguir melhorar se ela for pra terapia. Mas a terapia ajuda muito, muito mesmo. Uma outra técnica que eu também atendo, que é como eu falei, eu vou explicar melhor essas que eu atendo, porque são que eu tenho conhecimento mais a fundo. Que são ótimas, que são duas técnicas chamadas EMDR e Brain Spotting. O que essas técnicas vão falar? Que também ajuda a entender um pouquinho de como a nossa mente funciona, tá? O MDR e o Brain Spotting, eles falam que a nossa mente é um arquivo gigantesco. Tudo que a gente passa na vida vai para uma gavetinha, tá bom? Então tudo vai numa gavetinha. Eu vi um livro e nesse momento meu pai me elogiou e aí vai para uma gavetinha, tá? Toda situação tem a sua gavetinha específica. Se eu passo por uma situação ruim e ela não é muito bem processada, como que essa experiência fica guardada na gavetinha? Quem tem criança vai conseguir identificar bem. Essa experiência ela fica guardada igual a minha filha de 8 anos guarda os pijamas dela na gaveta. Eu peço pra ela, Sofia, guarda os pijaminhas na gaveta. O que ela faz? Ela pega aquele bolo de pijama,
Enfia tudo dentro da gaveta e fecha a gaveta, e a gaveta não fecha de jeito nenhum. Por quê? Não tá bem guardado. Então toda vez que eu passo na frente da gaveta, eu vejo todos os pijamas que estão lá dentro, porque tá com o braço para fora, a perna para fora, entendeu? Então uma experiência que não foi processada e não foi armazenada de forma correta, ela fica assim. Então toda vez que eu passo por aquilo, por alguma experiência ou por qualquer situação que me lembre aquilo, eu vou sentir tudo de negativo que eu senti a primeira vez. Por exemplo, eu sofri um acidente de carro e o meu cérebro não processou isso bem direitinho. E aí toda vez que eu entro em algum carro, eu fico em pânico. Porque como ele não foi bem processado, não foi bem arquivado, toda vez que eu entro no carro eu lembro tudo aquilo que eu senti e que eu passei da primeira vez. E é isso também que ocorre com a ansiedade, com a depressão, entendeu? Porque isso daí são uma série de situações que eu vou passando, tá? Que eu vivo e que vão formando quem eu sou, tá? Vamos dizer assim, quando eu era pequena, como eu falei, eu tinha super proteção dos meus pais, então eu cresci achando que eu não tinha condições de superar tudo sozinha. Então não foi uma situação só que eu passei, foram várias situações que me geraram esse sentimento. Outra coisa também, por exemplo, quando eu era pequena não, acho que eu tinha meus 12 anos, eu tirei meu primeiro 6 na vida. E eu escutei o meu pai falar, meu Deus, você só estuda e me tiram 6, pelo amor de Deus, você não tem vergonha na cara? E isso me gerou uma sensação ruim. Então, toda vez que eu ia passar por uma situação de avaliação, eu sentia tudo aquilo que eu senti da primeira vez, que eu fui mal avaliada por alguém. Entendeu? Então, foi uma situação que não ficou bem armazenada, que não ficou bem processada, tá? E isso me gerava uma ansiedade muito grande. Às vezes, a gente não tem noção dessas situações que acabaram desencadeando tudo isso. Mas normalmente ansiedade e depressão são várias situaçõezinhas que vão se acumulando, até a gente ter um transtorno. E lembrando que o transtorno de ansiedade está super associado com a depressão. Ansiedade não tratada é muito comum virar depressão, tá? Então, assim, como eu falei, são uma série de situações que acabam desencadeando, que associadas, elas vão se acumulando e gerando esse mal-estar e essas crises, tá bom? É normal acordar em crise de ansiedade? Sim, é normal sim, tá, Raquel? Estou com medo de iniciar um medicamento. Gigi, pode ficar tranquila, vamos dizer assim, o medicamento, se ele foi prescrito pelo médico, tá? Você pode iniciar, se tiver algum efeito colateral, pode estar conversando com o médico, entrando em contato com ele, tá? Que aí ele dá um retorno a respeito disso tudo, tá certo? Bom, então voltando. Outra coisa que eu acho muito importante tá salientando aqui para vocês é a diferença, porque muita gente confunde, tá? De psiquiatra, psicólogo e psicanalista, tá? Eles parecem a mesma coisa, mas não são. Primeiro, psiquiatra, formado em medicina e é o que prescreve medicamento, tá certo? Psicanalista e psicólogo não prescreve medicamento, não vai trabalhar com a questão. A gente tem um conhecimento básico de medicamento, como ele afeta o sistema, como ele afeta o comportamento, mas a gente não tem autorização nenhuma, o psicólogo, para prescrever, ou seja, indicar ou suspender o uso de medicamento. Tá certo? Isso é com o psiquiatra, que é formado em medicina e ainda fez mais a residência em psiquiatria. Tá certo? Psicólogo, formado em psicologia, fez a faculdade de 5 anos, fez o estágio, fez a monografia. Este é o psicólogo. Psicanálise é uma linha de atendimento. Lembrando que nem todo psicanalista necessariamente é psicólogo, tá? E nem todo psicólogo é psicanalista. Como eu te falei, eu não sou psicanalista,
tá? Não é uma linha que me agrada. Eu falo que todas as linhas são boas, todas as linhas de atendimento contribuem para o desenvolvimento da pessoa, mas a minha forma de atuação não coincide com a psicanálise. Por quê? Eu, tanto como paciente quanto terapeuta, eu gosto de uma coisa mais ativa. Na psicanálise, normalmente o terapeuta é mais passivo. E eu brinco que eu não dou conta, eu não tenho paciência para passividade no sentido de ficar escutando só e esperar chegar às próprias conclusões. Então, assim, eu gosto de falar, eu gosto de trocar ideia com o paciente, eu gosto de mostrar o meu ponto de vista. E outra coisa, o psicólogo, ele não dá conselho no sentido de faça isso ou faça aquilo, tá? Então, é muito importante, a gente vai ajudar a analisar, o paciente, ele é como se fosse aquela pessoa andando na corda bamba, né, do ponto do mal-estar mental para o bem-estar mental, para a saúde mental, e o psicólogo é aquele que vai ajudar a ter o equilíbrio, aquela vara que a pessoa usa que ajuda a se equilibrar. Mas quem vai andar e quem vai alcançar a saúde mental é o paciente. O psicólogo, ele é o que auxilia naquilo, tá? As pessoas perguntam também, mas eu não tô gostando da psicóloga, ou eu não acho legal, posso falar para ela? Pode. Gente, a pessoa principal do tratamento são vocês. Então, se vocês não estão gostando da psicóloga ou da forma como ela falou, vocês têm todo o direito de falar, vocês têm todo o direito de trocar, tá? É normal, às vezes, você não gostar de um jeito ou de outro, tá? E tá tudo bem, não tem problema, tá certo? Deixa eu ver aqui que teve um comentáriozinho. Eu passei por uma situação no que eu no desmaio com perda de consciência. Depois disso, meu pânico voltou com tudo. Já fazem algumas semanas e minha mente não para de pensar nisso. Fica achando que vai acontecer novamente e parece que fico sempre esperando isso e me deixa em pânico. Fico com medo de andar sozinha e sair sozinha. Tá, Isabela, isso daí provavelmente ativou em você uma crença de vulnerabilidade, tá? Que talvez você já tinha guardado dentro de você e ela não estava totalmente ativa. O que acontece? Quando você se coloca nessa situação, você imagina que vai acontecer e não tem nada que você possa fazer por isso. Não tem nada que você possa fazer para evitar ou para ficar bem, tá? Então isso é uma crença que você tem sobre vulnerabilidade, vamos dizer assim, que acaba ativando ainda mais o seu pânico, tá certo? Mas assim, questiona quantas vezes você já teve esse desmaio, quantas vezes você sentiu que ia e realmente aconteceu, quantas vezes você passou por isso realmente. Isso daí são os questionamentos dos pensamentos negativos que a gente tem, tá certo? E é o que eu falo, vamos dizer assim, é importante, eu não sei se você tá em terapia, mas é importante estar fazendo porque isso às vezes tem uma raiz muito mais profunda, tá? Que às vezes uma situação do presente acabou desencadeando, né? Acabou acordando. Mas normalmente esses transtornos, essas crises que a gente tem, a raiz é muito mais profunda. A não ser quando é um transtorno de estresse pós-traumático, que aí é aquele evento, né, pontual, né? Agora, que aí a gente sabe que é aquele evento, mas às vezes isso daí pode desencadear muitos outros. Tá, voltando, até eu me perdi. Eu tava falando do MDR do Brainspotting e comecei a falar das gavetinhas e não expliquei como que essas técnicas funcionam, né? Então, como eu falei, a gente tem as gavetinhas do MDR Brainspotting e aí a experiência fica lá mal armazenada. Então, toda vez que a gente passa por aquilo, lembra aquilo de ruim. Então, o que o MDR Brainspotting faz? É como se a gente fosse abrir a gaveta, tirar aquela experiência que tá ruim lá, que tá mal guardada, dobrasse e colocasse de novo na gavetinha. E como que ela funciona? Através de uma estimulação bilateral no cérebro, entendeu? A gente vai reprocessando e trabalhando tudo isso. Mas quem quiser saber mais, pode me chamar depois que eu explico. Tem também o site da
Associação Brasileira, tanto do MDR quanto do Brain Spotting. É só digitar no Google Associação Brasileira de EMDR ou Associação Brasileira de Brain Spotting, entendeu? Lá vocês podem entrar, lá vocês podem entender um pouco de como é a técnica, tá? E lá, inclusive, tem a lista de vários psicólogos que são credenciados nas técnicas, quem quiser, tá? É muito boa. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu passei com uma paciente que eu atendi com MDR. Ela tinha trauma de dentista, tá? E ela não ia no dentista de jeito nenhum. E com dois atendimentos, ou seja, 2 reprocessamentos com MDR, ela passou a ir no dentista sem problema nenhum. Antes ela não ia, nem acompanhada, chorava, entrava em crise. E ela, com 2 atendimentos do MDR, passou aí tranquilamente. Isso não é regra, tá? Não tô falando que se vocês passarem pro MDR vai acontecer com vocês, porque cada pessoa é uma, tá? Até por isso que a gente não dá prazo na psicologia, porque cada pessoa tem o seu processo, tá? Cada pessoa tem a sua forma de agir. Outra dica que eu queria dar, que eu vejo muito, não nesse grupo necessariamente, eu vejo também em outros grupos, né? Aqui eu vejo menos porque a gente controla bem. Mas assim, o psicólogo, ele tem um código de ética que a gente tem que seguir para divulgação, né? Ou para qualquer outra coisa, nós temos que seguir um código de ética. E aquele psicólogo, vamos dizer assim, que chama no privado, oferece as consultas na base do preço. Olha, meu preço é tanto, eu tô fazendo pro... Isso não é uma coisa ética. Então você pensa já o seguinte comigo: se ele não está sendo ético nem na divulgação, será que ele vai ser ético no atendimento? Tá certo? Outra coisa, hoje tem se falado muito no atendimento online. O atendimento online tem estudos que comprovam que ele tem a mesma eficácia do presencial, tá? Aí vai de acordo com a pessoa, da possibilidade da pessoa, no sentido de tem pessoas que se adequam mais no presencial, tem pessoas que se dão bem no online, né? Mas a situação que a gente está vivendo hoje, o online está muito mais disponível do que o presencial. Mas é como eu falei, a eficácia é a mesma, vai de acordo com o que a pessoa vai se adaptar, com o que a pessoa gosta mais. Mas a eficácia do atendimento online é a mesma. Inclusive, as técnicas, tantas técnicas que a gente usa no presencial são as mesmas que a gente usa no online. O tempo é o mesmo. A única diferença é que no presencial você tem que ir até o consultório e tá vendo a pessoa, né, assim, cara a cara. E no online vocês estão se vendo, porém com uma câmera, né? E você tá no conforto da sua casa. Outra coisa, tem várias plataformas de atendimento, tá? Que vocês podem procurar psicólogo. As que eu mais confio é a Doctoralia, que inclusive ela tem um canal de atendimento, tá? Lá dentro. Ou seja, essa que a gente pode conversar sem ter problema nenhum. E os nossos psicólogos são as 2 que eu mais confio. Porém, tem várias outras plataformas. Mais uma dica. Não procure baseado só no preço. Pelo seguinte, é a sua saúde mental que você está colocando na mão de uma pessoa. Você colocaria, se você tivesse com um problema no coração, você iria num cardiologista só pelo preço? Você iria fazer uma operação com um médico só baseado no preço? Mesmo que ele, se você soubesse que ele não é ético, entendeu? Então assim, você tem que ir num psicólogo que você confie, tanto como pessoa, quanto profissional teórico, parte da teoria, o profissional. Porque assim, primeiro, não é fácil você chegar para uma pessoa que você nunca viu na vida e ter que abrir as suas feridas e as suas dores. Não é fácil. Então você tem que ter um mínimo de vamos dizer assim, o santo tem que ao mínimo bater um com o outro, né? Porque é o que acontece, as primeiras sessões é que a gente vai criando a aliança terapêutica. Então a gente tem que pelo menos ir com a cara dele.
Se a gente foi as primeiras vezes e não bateu, não gostou, você vai se abrir, você vai realmente contar tudo para aquela pessoa? Porque assim, se você chegar num psicólogo e ficar escondendo coisa, mentir, o psicólogo ele vai voltar para casa dele e vai continuar a vida dele, como, entendeu? Você vai estar atrasando a sua própria evolução, o seu próprio desenvolvimento. E eu falo o seguinte, quando a gente consegue uma saúde mental, quando a gente consegue uma convivência saudável com a ansiedade, porque ansiedade todo mundo tem, a gente não vai viver sem ansiedade. Ansiedade é um sentimento como qualquer outro, eu sempre falo isso, eu gosto de que a gente fica naquela coisa de se livrar da ansiedade. Não, a gente tem que ter uma convivência saudável com a ansiedade. Quando a gente consegue ter uma convivência saudável com a ansiedade, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente vê que esses pensamentos que a gente tem a nosso respeito, negativos, não são reais, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, é uma coisa incrível, vamos dizer assim. Eu acho maravilhoso, no sentido de que por exemplo, como eu falei, eu tinha aqueles pensamentos ruins ao meu respeito. Eu achava que eu não era capaz. Quando eu vi que eu era uma pessoa capaz, foi uma coisa muito incrível, muito linda, muito maravilhosa. Cristiane, eu passei por uma situação na minha rua e isso me deixou traumatizada. Cada vez que vejo as pessoas envolvidas nisso, tenho ataque de raiva e ansiedade. Qual o primeiro passo para vencer um trauma? Cristiane, é como eu falei, eu não sei se você viu, que toda experiência que a gente passa, ela fica armazenada no nosso cérebro numa gavetinha. Se essa experiência não é bem elaborada, ela fica mal armazenada, né? Então é como se a gente guardasse tudo de qualquer jeito e a gaveta não fecha. Então toda vez que eu passo por uma experiência que me lembra aquilo, eu sinto todo o mal-estar que aquela situação gerou em mim, que é o trauma, tá? Ou seja, então toda vez que você vê alguém que te lembra aquela situação, você revive esse sentimento ruim, tá? E o que, por exemplo, o MDR ou o Brain Spotting, que são as técnicas que eu uso para trabalhar o trauma, o que elas fazem? É como se a gente, no atendimento, abrisse a gavetinha, tirasse essa situação, dobrasse e guardasse de volta, de uma forma que ela não traga essa sensação ruim, entendeu? É possível superar, tá bom? É possível vencer um trauma, tá? Só que assim, é possível sem psicólogo? Mas é muito mais difícil, tá? E é como eu falei, a gente acha que a saúde mental é uma bobeira, então a gente não investe nela, é a primeira coisa que a gente corta. Só que se você tá mal, você tá com ansiedade, você tá com depressão, você consegue fazer qualquer outra coisa na sua vida? A gente não consegue, tá? Tomei uma decisão muito importante na minha vida que estava me consumindo muito. Após uma semana onde pensei que estava relaxado, comecei a ter dor nas costas, falta de ar, dor no peito e corpo estranho, parece que corri uma maratona. Isto está mais para ansiedade ou para crise de pânico? Alfredo, normalmente o pânico, já falando assim, isso está mais para crise de ansiedade. Por quê? O pânico normalmente ele chega de uma hora para outra com reações muito intensas que a gente acha que tá tendo um ataque cardíaco ou qualquer coisa assim. Então ele chega de uma hora para outra, tá? Que a gente acha que tá tendo um treco, tá tendo derrame ou qualquer coisa nesse sentido. Já as crises de ansiedade, elas são uma coisa mais persistente, tá certo? Como você falou assim, se você começou a ter dor nas costas, falta de ar, dor no peito, né? Então parece que é uma coisa mais persistente, não é aquela coisa que chega de uma hora para outra e é aquela de uma intensidade muito alta, tá certo? Eu acho que é mais aquela, como você falou assim, era uma coisa que estava te consumindo, então assim, você estava muito tenso e aí quando você tomou a decisão, você resolveu, você relaxou e aí veio todo o mal-estar.
que você não estava se deixando sentir, vamos dizer assim. Aliviou toda a tensão e aí você sentiu todas as dores que o seu corpo tava, entendeu? Todo esse estresse que estava em cima do seu corpo. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Eu falei sobre o que é psicologia, eu falei sobre as áreas de atendimento da psicologia, as linhas de atendimento, focando na terapia cognitiva, que é a que eu tenho mais conhecimento, pois é a que eu atendo, tá? Falei um pouquinho do MDR e Brain Spotting, que são técnicas novas, excelentes, tá bom? Eu tenho tido resultados maravilhosos com elas, com pacientes. Então é o que eu falei, procurem entender um pouquinho mais EMDR e Brain Spotting, procurem o site da associação, que são fontes confiáveis, tá? Falei um pouquinho sobre atendimento online. Outra coisa, o psicólogo, quando ele vai falar com vocês ou vai fazer alguma propaganda, ele sempre tem que deixar aberto o CRP dele. O que é o CRP? É o registro profissional. Com esse número do registro, você pode ir lá no site do Conselho de Psicologia e pesquisar se ele está regular ou não, entendeu? Porque tem psicólogo que não está regular e outra, tem gente que às vezes se passa por psicólogo, né? Então, tem tudo isso que o psicólogo tem que divulgar o Conselho de Psicologia. Ele não pode fazer propaganda baseada em preço, ele não pode te chamar oferecendo os serviços dele, tá certo? Então, assim, a gente tem uma série de regras, e é como eu falei, se ele não é ético nem na hora de divulgar, imagina na hora de atender, entendeu? Eu tenho pavor quando eu vejo a pessoa, você não pediu opinião, vamos dizer assim, de psicologia, você não pediu indicação de profissional e a pessoa vai lá e, oi, me chame online, faça atendimento online, me chame no privado. Ou vai e te chama no privado, né? Então, assim, não é ético, tá? Falei das plataformas de atendimento onde vocês podem procurar algum psicólogo, ou se tem algum que vocês acabam vendo na internet, vocês gostaram, simpatizaram, vocês podem chamar também a pessoa, né, e perguntar se ela faz atendimento, ela vai falar ok, se não faz, ela vai, né, falar que não faz e pronto. Mas tem que ser uma pessoa que vocês confiem, porque como a gente falou, não é fácil da gente se abrir com uma pessoa que não conhece. Eu já passei por isso. Acho que todos os psicólogos passam, porque a gente tem que fazer um acompanhamento, porque não é fácil a gente estar ouvindo os problemas dos outros, porque nós temos problemas também. Eu lembro quando eu não estava muito bem, que tinha paciente que às vezes chegava e relatava exatamente aquilo que eu estava sentindo. E eu tinha vontade de... não podia. Mas eu tinha vontade de abraçar eles e falar assim, vem cá, eu te entendo. Eu sei o que você tá sentindo, porque eu tô sentindo isso também. Não pode. E eu não fazia isso, mas a vontade era. Então a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter um acompanhamento, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Falei sobre as plataformas de atendimento, sobre a questão da ética, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo depois que eu respondo, ou pode me mandar mensagem, eu respondo, tá? Ou para as outras moderadoras que são psicólogas aqui, que é a Francine e a Patrícia, tá? A gente tá aqui à disposição para orientar, esclarecer qualquer coisa, tá certo? Eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. E tá aqui a prova de que a terapia funciona, como eu falei, antes de eu passar por essas crises, nunca que eu ia conseguir fazer uma live por mais de 40 minutos, ou por mais de 5 minutos, ficar falando pra vocês, entendeu? Então, assim, dá certo, não é fácil superar, não é fácil sentir tudo isso, mas é possível vencer. E o primeiro passo é a gente se dar conta que precisa mudar, e o procurar mudar, o procurar ajuda. Tá bom, pessoal? Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Semana que vem eu vou estar aqui com outra live, tá bom? A gente tá aqui semanalmente.
Eu e as meninas, cada dia uma de nós faz a transmissão. E é isso, pessoal. Até mais, tchauzinho, tudo de bom, tá? E boa semana pra vocês.